Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 9 do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Um paralelo com Êxodo 24. Jesus é Deus. Estamos vendo o Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. O propósito dele é apresentar Jesus a um público essencialmente gentil por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida e a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus era o aguardado Messias de Israel. Jesus se revelou de modo especial aos seus 12 apóstolos discípulos. Jesus demonstrou que era o Filho divino de Deus. Ele resistiu ao reconhecimento público para o sofrer e morrer em favor do seu povo. Jesus mostrou-se muito interessado em estender a salvação aos gentios. A expansão das boas novas acerca de Jesus exerce poder sobre o mal. O Evangelho de Marcos destaca os seguintes aspectos principais. Ele mostra que Jesus era o verdadeiro israelita, demonstra a divindade dele como filho de Deus e também ele como filho do homem, as duas naturezas, a divina e a humana. Enfatiza a importância da pregação, do ensino e da cura por meio do Evangelho e apresenta o interesse de Jesus pelos gentios. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal e clica no sininho para você fazer acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos um vídeo novo da Palavra de Deus da Bíblia. Os 1189 capítulos você vai encontrar aqui nesse canal. Também dê o seu joinha aí, dizendo se você gostou ou não. Vamos então ao texto. Nós continuamos ainda na segunda parte, que é o ministério de Jesus na Galileia, que começou lá no capítulo 1 e vai até o capítulo 9. Como já dissemos, até este capítulo 9 estaremos vendo o ministério de Jesus na Caldeia, onde Marcos o divide, conforme a Bíblia diz, Estudo de Genebra, em 2 estágios. Antes de passar ao relato da atividade de Jesus na Judéia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, pois muitos gentios moravam ali. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procurava despertar o interesse dos seus leitores gentios que seguiam a Cristo. E nós dividimos essas partes 2 em 17 blocos, e nós estamos vendo o bloco P agora, a região da Cesareia de Filipe. Em continuação, como dissemos, após alimentá-los, entra Jesus num barco e vai para a região de Dalmanuta. Dos versos 10 ao 32 do próximo capítulo estarão eles na região de Casareis de Filipe, ou Cesareia de Filipe. Marcos registra que Jesus visitou a região de Cesareia de Filipe, onde Cristo realizou muitos milagres, enfrentou controvérsias e instruiu os seus discípulos quanto ao que deveriam fazer e sobre a importância da sua morte e também da sua ressurreição. Jesus se transfigura diante de Pedro, de João e de Tiago. Ele os leva a um alto monte e lá as suas vestes se tornaram brancas e alvejadas, como ninguém poderia fazê-las aqui na terra. Realmente, se as vestes de Jesus simbolizam a sua santidade, e se ela é nosso exemplo, por aqui, pela terra, jamais alcançaremos o padrão de brancura e de santidade exigidos por Deus. Realmente não atingiremos, mas seremos e estaremos com ele por causa da santidade dele. Junto a Jesus, no monte, apareceram Moisés e Elias. Mas uma pergunta, eles não estavam mortos já há muito tempo? Como então eles apareceram? Vieram dos mortos? Para mim é simples. Deus não é, nem jamais foi Deus de mortos, mas de vivos, pois para Deus, que é o importante, todos vivem. Se tudo é uma questão de referencial, o referencial do mundo é Deus, e não a minha visão, a sua, a nossa. Deus é que é Deus. A voz potente de Jeová é sentida, e ele lhes declara ou lhes dá testemunho. O Pai dá aos homens, aqueles 3 escolhidos por Deus, seu testemunho sobre Jesus, seu Filho querido. Ali estava então o Pai, naquele momento ali. Lá em cima estava o Pai, o Filho,
os vivos da terra e os vivos dos céus. Nem chamo eles de mortos. Na verdade, Elias foi trasladado e Moisés ninguém soube da sua morte. Só tem a sua narrativa de que Deus o sepultou. Sim, todos vivos e nenhum morto. Vejamos então em maiores detalhes conforme a Bíblia de Estudo de Genebra nos fala. Essa vinda do reino em poder, anunciada no primeiro versículo, parece estar associada com a ressurreição de Jesus. Seria testemunhada por alguns dos que aqui se encontram, e a ressurreição aconteceria pelo poder do Espírito Santo. A transfiguração que aconteceu logo após essa afirmação foi um antegosto do cumprimento das palavras de Jesus e antecipar a manifestação do poder da ressurreição e da glória divina. Há vários paralelos entre a transfiguração de Jesus e os acontecimentos registrados também em Êxodo, no capítulo 24, 9 a 18. Recomendamos que você pegue a sua Bíblia agora e faça uma leitura comparativa desse capítulo que nós estamos vendo com o Êxodo 24, do 9 ao 18. Nós iremos fazer um apanhado aqui desses paralelos. Mas voltando à história lá da transfiguração, lá estavam, como eu disse, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos ali estavam ali, com certeza deviam estar ali por perto também, demônios também deviam estar rondando e curiosos, querendo saber o que acontecia, como os homens vivos na presente geração e os vivos na presença de Deus. O Pai declara do Filho: este é meu Filho amado, a ele ouvi. A voz de Deus é ouvida ali naquele lugar onde os três testemunharam e ficaram atônitos. Uma nuvem os encobriu e a voz de Deus potente é ouvida nitidamente pelos três, atestando que o Filho deve ser ouvido. E a partir daquele momento, mais nada ouviram. Ou seja, já não importa mais lei, escritos, profetas, tudo se cumpre em Cristo Jesus. A ele ouvi. Não que sejam anuladas as leis, os escritos e os profetas, mas ratificadas na pessoa de Cristo Jesus. Então vejamos esses paralelos. O Evangelho de Lucas usa a palavra partida, do grego êxodos ou êxodo, em seu relato paralelo. Lucas 9:31. 6 dias foi o tempo requerido para preparar-se para receber a revelação e testemunhar a glória divina. Veja lá, Êxodo 24:16. Os três, Pedro, Tiago e João, representam os 12, assim como os anciãos representavam o povo, em Êxodo 24, de 9 a 18. Moisés e Elias viram no alto de um monte, o Monte Sinai, em Êxodo 24, e o Monte Horebe, em 1 Reis 19. Moisés e os anciãos subiram o monte antes da revelação de Deus a Moisés. Veja Êxodo 24, 9 a 18. Ele foi transfigurado diante deles, literalmente mudou de forma. Esse mesmo verbo é usado por Paulo para descrever a atividade do Espírito nos cristãos. Essa obra será completada quando esse mesmo Espírito glorificar o corpo mortal dos cristãos. Do mesmo modo, veja Romanos 8:11, né? Do mesmo modo que o Espírito glorificou o corpo de Jesus durante a transfiguração e mais tarde glorificou o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. A transfiguração uniu a antiga aliança com a nova. Moisés e Elias, profetas e representantes da lei do Antigo Testamento, estão unidos com Jesus e seus apóstolos, os mensageiros da revelação da nova aliança. Essa declaração, este é meu filho amado, do verso 7, vinda do céu, ela foi o clímax da revelação divina sobre a identidade de Jesus. Assim como Deus revelou-se visivelmente no Sinai como Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, Êxodo 34:6, também aqui ele se revelou como aquele que, por meio do seu Filho amado, João 1:17, 3:16, Hebreus 1:2, torna esse amor conhecido para nós. Em último lugar, essa frase, a ele ouvi do Pai, com certeza foi tanto uma repreensão a Pedro, como uma declaração sobre a autoridade do Filho, como Senhor da nova aliança. Essas palavras reproduzem Deuteronômio 18:15 e identificam Jesus como grande profeta, semelhante a Moisés. Então, esses foram os paralelos que você vai... Aí eu recomendo que você veja a parte escrita, www.jamaisdesista.com.br,
e lá você estude cada item desse em detalhes. Isso aqui vai te dar um belo sermão. Quando o Pai testifica do Filho, tudo desaparece. E somente ficam Jesus e seus discípulos, ou seja, doravante será Cristo a quem deveremos ouvir. Ao descerem do monte, Jesus os adverte, ordenando-lhes que não dissessem nem divulgassem a ninguém até que se cumprisse a sua ressurreição. O testemunho público da glória de Jesus deveria aguardar até depois de completada a obra da redenção. Eles, no entanto, não haviam assimilado que seria mesmo esse ressuscitar dos mortos. Não estava entendendo ainda. Os judeus criam numa ressurreição geral, no final da história, mas a referência de Jesus quanto à sua própria ressurreição, verso 9, desafiava a compreensão dos discípulos. Num futuro próximo, ao refletirmos sobre Lucas 24, veremos o excelente artigo da Bíblia de Estudo de Genebra sobre a ressurreição de Jesus. Também eles perguntaram ao Senhor o que os escribas queriam dizer com isso de que Elias viria primeiro. Não há razão para interpretar essa afirmação de modo estrito. João Batista não era Elias ressuscitado dos mortos. Em vez disso, Jesus ensinou que Elias prefigurava o ministério de João Batista. Jesus explica melhor essa questão e afirma que ele já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, verso 13. Do mesmo modo que Elias sofreu nas mãos de Acabe e Jezabel, João Batista também sofreu nas mãos de Herodes e de Herodias. João restaurou todas as coisas no sentido de que colocou em pauta o assunto já bastante esquecido e obscurecido do arrependimento e da santidade. Se João foi morto por isso, não deveria surpreender que o Filho do Homem sofresse o mesmo destino, verso 12. Isso se encontra Jesus cercado de uma grande multidão. Novamente, e tudo por causa de um filho de um homem que estava possesso, e os discípulos, eles não conseguiram expulsá-lo. A possessão demoníaca é claramente distinta de simples doença. Embora em casos como esse, também em 7, de 31 a 37, ambos os envolvidos não conseguissem falar. Jesus começou a ficar impaciente com a falta de fé dos seus discípulos, bem como da situação de incredulidade geral ao retornar do Monte da Transfiguração. Esse acontecimento é semelhante à descida de Moisés no Monte Sinai, podem reparar, e é encontrado descrença e infidelidade no acampamento israelita. Jesus chamou aquela geração de incrédula, e como um incrédulo que está pedindo ajuda, um pai desesperado invoca a Deus para curar o seu filho que estava endemoniado e que os discípulos não conseguiam expulsá-lo. Os discípulos haviam tentado, mas não haviam conseguido expulsá-lo. A situação era ainda transitória. O entusiasmo das multidões colocava Jesus no contraste, ou no constante dilema de querer ministrar ao povo enquanto este o compelia a conter-se para não pôr em risco o plano da redenção. Jesus demonstrou autoridade total sobre o demônio e com sua potente palavra, ele expulsa aquele demônio. Jesus prioriza novamente o treinamento dos 12, para enfatizar, e também porque a lição ainda não havia sido compreendida, Jesus repeliu o que havia ensinado no capítulo 8, verso 31. A resposta à pergunta dos discípulos, por que não o pudemos, nós, expulsá-lo, foi esta: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, versos 28 e 29. Sabe por que aquele jovem Adam Lanza, 2012, inteligente e antissocial, saiu matando a vida? Primeiro de sua mãe, depois de tantas crianças? Porque ele estava em guerra consigo mesmo, pela ausência da paz que somente Cristo pode nos dar. Saindo dali, foram para a Galileia, e não queriam que ninguém o soubesse, por causa do que estaria prestes a acontecer. Com ele, envolvendo sua traição, sua prisão, sua rejeição, sofrimento, morte, ressurreição. Ninguém estava acostumado com isso. No entanto, não entendiam, nem tinham a coragem de perguntar a ele sobre essas coisas. Parte Q, o retorno a Cafarnaum, dos versos 33 ao 50. Então eles retornam para Cafarnaum, na região da Galileia. Marcos encerra o relato do ministério de Jesus na região da Galileia, ao voltar a atenção para dois acontecimentos em Cafarnaum.
que revelaram tanto o desejo dos discípulos por recompensas, como a extensão em que era requerida a fidelidade deles para com Jesus. Desse modo, Jesus estabeleceu duas prioridades importantes para os 12. Ao invés de se esforçarem por entender as coisas, começaram a disputar sobre quem seria o maior, verso 34. Na hierarquia cultural dessa época, a posição social desempenhava um papel muito importante. Mesmo assim, os discípulos estavam envergonhados pelos seus desejos de honra e seus desejos de poder. Jesus enfatizou a humildade e o serviço em seu reino, sem destruir a noção da autoridade hierárquica. Assim, Pedro representou os 12. Pedro, Tiago e João formam o círculo mais íntimo com Jesus. E os 12 tinham um lugar especial em relação a muitos outros discípulos. Jesus então chamou os 12, verso 35. Novamente os 12 foram separados, e a sua posição de liderança foi reconhecida explicitamente. Jesus não era contra a liderança, mas indicou a maneira na qual ela deveria ser exercida. Será o último e servo de todos aquele que desejar ser o primeiro. Esse princípio é exemplificado pelo próprio Jesus quando disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A maneira desinteressada na qual Jesus cumpriu o seu papel messiânico é o modelo para os seus discípulos, para qualquer cargo de liderança subordinado que eles venham a exercer no reino de Deus. Ali naquele momento, Jesus se valeu de uma criança, literalmente mesmo uma criancinha, com poucos anos de idade. A dignidade de cada ser humano, criado à semelhança de Deus, é exemplificada ali naquela criança. Essa criatura frágil, mas também a mais importante dentre os seres humanos, deve ser respeitada e cuidada, verso 35. Disso ficou uma grande lição para nós, inclusive nos dias atuais. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Verso 37. Após isso vem João, o amado discípulo, e leva um fato a Jesus de que alguém que o fazia, que alguém estava ali, mas que não andava com eles, que fazia poderes, fazia algumas coisas miraculosas. Esse fato provavelmente não significava que o homem não era um seguidor de Cristo, pois ele exorcizou demônios em nome de Jesus e falou bem dele, ele não estava fazendo coisas erradas. Isso apenas indicava que ele não era um dos 12 e não havia recebido autorização oficial. Talvez percebendo orgulho entre os 12, Jesus não rejeitou a iniciativa desse homem. No contrário, afirmou o princípio de que todos aqueles que se envolvem com a sua causa devem ser graciosamente reconhecidos. Todos os atos de misericórdia, cuidado e cura que são feitos sob a autoridade de Jesus e têm por objetivo a sua glória serão reconhecidos eternamente como evidências de um verdadeiro discipulado. Assim, todos os que não eram contra ele eram a seu favor. Verso 40. Dos versos 41 a 48, vemos Jesus reforçando sua ideia e pregação com relação aos seus seguidores. Ai dos que se opuserem a eles, bem como, porém, tropeço em seus caminhos. Até mesmo a mão, ou o pé, ou o olho, ou qualquer outra parte do corpo que não estiver adequada, deve mesmo ser extirpada, pois seria melhor entrar nos céus sem eles do que, tendo eles, ir para o inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa passagem, salgado com fogo, verso 49, é mais bem ligada com o que vem a seguir. Significa que todos os crentes receberão favor. Seu caráter piedoso se tornará mais evidente, seja pela provação mediante uma perseguição ardente, ou talvez pelo tormento momentâneo de renunciar a um comportamento pecaminoso visando ser purificado pela graça. A imagem de Jesus tem origem nos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram consumidos pelo fogo e acompanhados pelo sal. Levíticos 2:13, Ezequiel 43:24. E por falarmos em sal, Jesus afirma que tínhamos sal em nós mesmos. Verso 50.
Novamente, a imagem do sal é usada para descrever o verdadeiro discipulado. Aqui Jesus pede a seus discípulos para serem salgados, isto é, sejam separados do mundo e apliquem seus princípios de serviço e liderança, que são muito diferentes dos empregados pelo mundo. Veja também Mateus 5,13. O capítulo 9 começa dizendo: Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. Esse é o verso de número 1 do capítulo de número 9, que tem 50 versículos. O verso 50 é: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o havereis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e guardai a paz uns com os outros. Não somente temos o sal em nós mesmos, e devemos salgar, tirando assim a insipidez, como também devemos guardar a paz. Não foi pela ausência de paz que o jovem, de 20 anos, estando em guerra, pelo menos em sua mente, saiu matando inocentes? Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 10. Jesus sempre parou diante de um pedido insistente. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar nossos vídeos. Sempre, todos os dias temos um vídeo novo. A parte escrita, por causa do texto longo, jamaisdesista.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã com o capítulo número 10 do livro do Evangelho de Marcos. Bom dia. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.